31 minutos, CBN Campinas de volta. E agora para falar sobre incêndios em residências. Recentemente tivemos casos aqui na nossa região. Campinas, olha só, dados que Campinas registrou 85 incêndios em residências. Isso nesse ano, entre janeiro e junho, segundo dados aí do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Esse número representa uma média de um incêndio a cada 2 dias em imóveis aqui na cidade. Ainda de acordo aí com o Corpo de Bombeiros, no mesmo período de janeiro a maio desse ano, o estado de São Paulo registrou mais de 2.600 casos de incêndios, isso em tanto edificações comerciais como residenciais. No ano passado, foram 7.000 durante todo o ano. Desse total registrado, um dado que chama atenção também é que mais de 1.600 casos ocorreram ali em edificações não sujeitas ao regulamento de segurança contra incêndios. Para conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre essas prevenções de incêndios em casas e também em trabalho, né, estabelecimentos comerciais, a gente conversa com Alexandre Mitidieri. Ele é engenheiro com especializações em engenharia de segurança do trabalho e conversa com a gente agora ao vivo. Muito bom dia para você, Alexandre. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia a todos da Jovem Pan. Jovem Pan, não, desculpa, da CBN, sem problemas. Alexandre. Ótimo também, excelente. Obrigada, Alexandre. Para a gente poder entender um pouquinho mais esse assunto, né? A gente tem, no caso aqui de Campinas, de um incêndio praticamente a cada 2 dias. Isso são números atualizados de janeiro a junho desse ano. E quais são as principais causas, né, que acabam elevando esses números tanto para estabelecimentos residenciais como para comerciais? O que você avalia diante desses dados? Veja bem, a nossa legislação contra incêndio prevê várias proteções, né, e elas são sim muito bem implementadas, né, em sua grande maioria. Porém, eu vejo que a grande causa dos incêndios está relacionada à negligência, de certa forma, ou um desconhecimento das formas adequadas de proteção. Nós temos atualmente, nos incêndios, como estatística, a grande maioria deles são incêndios elétricos ou incêndios causados por chama, né? Dentro desse escopo, os incêndios elétricos se vêm ocorrendo sobre sobrecargas por excesso de equipamentos ligados a uma mesma tomada, por exemplo, uso de benjamins, né? E no caso daqueles incêndios gerados por chama, estão muito relacionados ao fogo, a velas, né? Então, dessa forma, os incêndios iniciam-se e, a partir daí, perdem o controle, eventualmente geram danos à propriedade, são bastante graves, mortes, né? Então, essa é uma preocupação que nós temos. Uhum. E como prevenção, quais são aí as suas indicações, né, no caso de residências, por exemplo, que quem, por exemplo, nos acompanha, que você avalia aí que a pessoa deve se atentar dentro da casa para poder evitar qualquer tipo de uma situação semelhante? Muito boa pergunta. É muito comum, né? Nós brasileiros temos o hábito de usar benjamins, né? São equipamentos para você fazer uma multiplicação das tomadas da casa. E esse uso, sim, gera sobrecarga, consequentemente um aquecimento, e esse aquecimento gera um incêndio, o princípio de incêndio. Então, evitar ao máximo o uso de benjamins, procurar profissionais aí especializados na área elétrica para poder corrigir a instalação. Eu diria que essa é a principal ação. A segunda ação é que nós, como um país muito religioso, o Brasil é um país religioso por natureza, e tem esse uso, o hábito de usar velas, né, em casa, ou até mesmo velas para suprir aí uma falta de energia. Não deixar uma vela acesa sem a presença de um adulto, né? Sem uma pessoa próxima que possa ali estar supervisionando aquela pequena chama que em si, com um pequeno acidente, um vento, o toque de uma cortina, pode gerar o início de um incêndio. Esses são os 2 principais pontos. Um outro ponto que eu gostaria de salientar é relacionado ao uso de carregadores de celular. Parece que não, né? Nós compramos aí carregadores a todo momento e a todo lugar, né? Mas os carregadores de celular têm potências diferentes e essa potência diferente pode gerar um sobreaquecimento no seu aparelho, né? Por exemplo, esses aparelhos que têm recarga rápida normalmente usam carregadores de maior potência. Se ele é ligado num aparelho que não tem a recarga rápida, vai gerar um sobreaquecimento.
isso pode gerar um incêndio. Muitas vezes nós ouvimos aí incêndios que iniciam-se com a pessoa deitada na cama, com o aparelho em uso ou com o aparelho junto dela. Imagina um incêndio desse sobre um colchão, né? Inicia-se muito pequeno, mas depois se propaga rapidamente. Uhum. Ô, Alexandre, tem uma dúvida aqui, a gente trazendo os dados, né? 1.690 incêndios em edificações não sujeitas ao regulamento de segurança contra incêndios. O que seria essa regulamentação? Para onde é necessária essa regulamentação? Vamos lá. Toda regulamentação contra incêndio, ela abrange edifícios residenciais múltiplos, ou seja, são prédios, né, ou condomínios residenciais, ela está sujeita a essa regulamentação, e todos os comércios. E aí incluem-se indústrias, repartições públicas, tudo aquilo onde você tem mais do que um indivíduo, né, e esse indivíduo compartilha o espaço com outros indivíduos, em caso de famílias, em famílias diferentes. Então, o que acontece? Fora do escopo, nós estamos falando de incêndio, por exemplo, em casas. Esse é um tipo, né? O outro incêndio que pode estar fora desse tipo de regulamentação seriam casas e galpões, por exemplo, em área rural, onde aquele galpão ou aquela área de armazenagem não está sujeita à regulamentação de incêndio. Então, a regulamentação de incêndio hoje, ela cobre de forma a dar proteção à comunidade de forma geral, mas no seu espaço, você tem que ser o responsável, né? Então, por exemplo, é por isso que em casas não são obrigados, ou não são obrigatórios, extintores de incêndio, né? E essa é uma situação bastante interessante, né? Porque muitos países não obrigam, né, que a casa tenha o extintor de incêndio. Não obriga que o veículo tenha o extintor de incêndio, que são aqueles espaços não sujeitos à regulação. Porém, esses países cobram duramente, né, do usuário ou do proprietário caso ocorra um incêndio. Ele responde pelo dano à vizinhança, ao coletivo, ao solo, quando ocorre um incêndio. E aí acaba que as pessoas são orientadas desde jovens a criar proteções próprias para o seu espaço. Então elas se instruem e assim criam suas proteções. Doutora, você pincelou anteriormente, Alexandre, sobre a questão dos celulares, né? Aquela questão, a gente vê muitos casos, inclusive, de gente que acaba dormindo e deixando o celular carregado. Você pincelou que mesmo durante o dia, às vezes a pessoa mexendo ali acaba provocando esse risco. Então, durante a noite nem se fala, né? Porque a pessoa ali se distrai, tá dormindo e aí acaba tendo ali um princípio de incêndio e se propagando. É um absurdo, né? Você dormir com o celular carregando, por exemplo, em cima do colchão, eventualmente até próximo do rosto, né? Porque o incêndio do celular, ele é um incêndio elétrico, e vamos trazer aí um pouco, né, daquilo que está acontecendo atualmente com os veículos elétricos, né? O incêndio elétrico, ele gera pequenas explosões, são faiscamentos, né? Então essa pequena explosão, ainda que num aparelho tão pequeno, pode gerar uma queimadura, um dano à pele, um dano à face, aos olhos. Então, e claro, o incêndio. Então, esse é um risco, né, que eu diria para as pessoas, não vale, né? Não tomem esse tipo de atitude, porque realmente você se coloca em risco. Uhum. Alexandre, obrigada pela sua participação aqui na CBN Campinas. Melhor prevenção é o combate. Com certeza. Vamos juntos. Ok. Obrigada. Obrigado. Nós conversamos aí com Alexandre Mitidieri. Ele é engenheiro com especializações em engenharia de segurança do trabalho. 10:01.